iniciando mais um dia do nosso estudo do O Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo número 24, Identidade dos Espíritos, as provas possíveis. Nós estamos no item número 257. Continuando então onde nós paramos, a gente tinha começado esse primeiro parágrafo, mas depois a gente deu uma parada, então a gente começa para retomar aqui o nosso raciocínio. Nós falávamos então das dificuldades que se tem no trabalho mediúnico para identificar os espíritos. Primeiro porque a grande maioria das vezes a mensagem é muito mais importante do que a assinatura, do que o remetente. Embora nós ainda tenhamos uma grande necessidade de saber com quem nós estamos falando, de quem escreveu, e isso muito mais para satisfazer a nossa curiosidade, ou muitas vezes até o nosso orgulho. Mas, a partir do momento em que a experiência vai se desenvolvendo, o conteúdo se torna o principal. O cuidado que se deve ter com espíritos ainda não esclarecidos a respeito da importância dessa comunicação com o mundo espiritual, com o mundo material, com o mundo físico. E aí, então eles podem algumas vezes utilizar de nomes de pessoas famosas para poder transmitirem suas mensagens. Então, na verdade, isso é muito mais para satisfazer o ego desses espíritos e também aproveitando da nossa fragilidade pelo fato de termos essa curiosidade. Então acaba unindo a intenção deles e a nossa fragilidade. E aí então uma mensagem pode chegar difundindo um conteúdo equivocado. E o que Kardec lembra, que se por acaso nós tivermos a oportunidade de conversarmos com um espírito que é nosso familiar, nesse caso a identidade já é importante. Isso porque, se nós queremos falar com um familiar, significa que nós o conhecemos. E para isso, então, nós queremos informações que venham diretamente dele. E aí, então, outro não pode substituir para falar em seu lugar. Por isso, há situações em que a identidade é importante, outras não é importante. Principalmente, muitos espíritos, percebendo que nós temos essa curiosidade, eles mesmos se privam de apresentarem seus nomes. Até porque também quando um espírito já está há bastante tempo desencarnado e já atingiu determinada categoria de elevação, ele mesmo se priva de colocar a sua identidade porque ela mesma se perdeu com o tempo. Ele, quando era encarnado, não era conhecido. Tantas encarnações que vieram depois já ofuscaram uma daquelas que para ele era importante, que ele achava que era de sua preferência. Então ele mesmo acaba omitindo a sua identidade, deixando para que a sua identificação se reserve apenas para o próprio mundo espiritual. E aqui Kardec fala agora sobre a importância de nós, ou a forma como nós podemos reconhecer os espíritos que se manifestam, mesmo não sendo familiares, mas sendo conhecidos da nossa sociedade, que quanto mais contemporâneo eles são, mais fácil se torna a sua identificação, porque nós já temos condições de analisar os seus hábitos. Então, se nós pegamos um espírito que tem o seu nome divulgado na mídia durante algum tempo, quando ele se manifesta, nós somos capazes de, através desses registros, fazer uma comparação daquilo que ele era quando encarnado e daquilo que ele é agora quando desencarnado. Então, a sua forma de se expressar, suas ideias, no caso da psicofonia, por exemplo, a forma como ele fala, o seu sotaque. Então tem vários detalhes que devem ser analisados, que devem e que podem ser analisados. Bom dia, pessoal que chegou. Então na questão 257, vamos lá. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e caráter são conhecidos. Porque são precisamente esses hábitos, de onde ainda não tiveram tempo de se livrar, que nos permitem reconhecê-los. E digamos logo que são eles um dos sinais mais certos de identidade. Herculano Pires, tradutor dessa obra, faz um comentário a esse respeito. Ele diz assim que a identificação dos espíritos é feita através da personalidade do falecido. Dados diversos podem ajudar essa identificação,
mas não são o seu caráter, os seus modos, os seus hábitos, todo esse conjunto pessoal que nos prova a sua presença. Exigir a identificação material é absurdo. Mas quando essa identificação é possível, como pelos sinais digitais, pela forma do rosto ou pelas mãos impressas no gesso, ou mesmo pela fotografia ou pela materialização do espírito, ainda assim os negadores sistemáticos não a aceitam. Kardec tem razão ao acentuar a importância da identificação pela personalidade. Nós já fizemos essa comparação, que em vez de nós tratarmos dos espíritos nesse processo de identificação, que nós fizéssemos um exercício conversando com alguém em nossas redes sociais, como normalmente fazemos, né? Ou através de uma troca de e-mails, uma troca de mensagem via celular, qualquer forma de comunicação que não seja pessoalmente. E aí nós vamos conhecer a pessoa pela forma como ela se expressa, pelas suas ideias. Então é muito fácil nós conversarmos com alguém que a gente conhece, porque tudo aquilo que foi sendo assimilado no decorrer do tempo dessa relação, ela se manifesta numa comunicação. No caso, por exemplo, de uma prova material, como Kardec coloca, como aliás Herculano Pires faz referência, ele faz um comentário dizendo que muitas vezes nós temos impressão de mãos, fotografias, e aqueles que são os negadores sistemáticos, né, aquelas pessoas que são opositoras das manifestações, ou mesmo aqueles que participam de reuniões mediúnicas, mas são desconfiados de tudo, essas provas materiais não são suficientes. Porque, da mesma forma, nós também temos essa dificuldade. Então, se por acaso alguém vem conversar comigo, e para provar que sou eu apresento um objeto, ela pode até se identificar dizendo que aquele objeto me pertence. Mas ela não significa que ela vai ficar convencida de que sou eu. Agora, conversando comigo, é inevitável. Ela vai saber exatamente quem eu sou. Então é essa comparação que Kardec faz e que Herculano Pires também reforça aqui. Ele continua. O espírito pode, sem dúvida, dar suas provas através das perguntas que lhe fazem, mas isso quando lhe convém. Em geral, o pedido nesse sentido o magoa, pelo que devemos evitar fazê-lo. Deixando o corpo, o espírito não se despoja da sua suscetibilidade. Toda pergunta para pô-lo à prova o aborrece. E a gente pode imaginar, porque quando nós falamos sobre conversar com os espíritos mais elevados normalmente têm o propósito de trazer uma mensagem para todo o grupo, ou uma mensagem específica para uma pessoa. Então a identidade dele acaba ficando secundária porque ele não vai falar nada particular. Ele simplesmente vai lançar a sua ideia. Quando nós conversamos com espíritos comuns, principalmente quando nós lembramos da época de Kardec, quando ele fazia tantas e tantas entrevistas, né, coisa que na atualidade muito pouco se faz, já que se espera comunicações espontâneas com objetivos específicos. No caso, por exemplo, né, um espírito que se manifesta para poder consolar sua família ou para pedir ajuda. Nesses que pedem ajuda, normalmente são espíritos anônimos. São aqueles espíritos que pouco reconhecimento tem na sociedade. Então é alguém que viveu uma vida comum, uma pessoa comum, teve ali um desencarne que apenas chamou a atenção dos seus familiares, nada muito popular. Então ele dá a sua identidade, então a gente acaba simplesmente reconhecendo. Ele diz, meu nome é tal coisa, e a gente fala, muito prazer. Agora, no caso de um espírito que já é conhecido pela nossa sociedade, e a gente lembra sempre que na atualidade, em virtude das comunicações, em virtude da mídia, né, muitos espíritos acabam se expondo e tornam-se conhecidos no país todo. E quando ele se manifesta num centro espírita, a primeira pergunta que se faz é, será que é esse mesmo indivíduo? Nós tivemos há um tempo atrás, vocês devem se lembrar, de uma comunicação que circulou pelos e-mails, né, por e-mail, que era da ex-esposa do Roberto Carlos. O nome dela era Maria Rita, era isso o nome dela, né? E aí então, depois que ela desencarnou, por causa daquela doença que ela teve, ela se comunicou, segundo esse e-mail, através de um grupo mediúnico que ficava no Paraná. E aí então ela falava sobre algumas revelações, falava sobre
as 3 revelações de Maria para os pastores lá em Nossa Senhora de Lourdes, né? Em Lourdes não, foi em Portugal. Como é que chama lá no santuário de... Me esqueci onde foi a aparição de Maria. Me ajudem, por favor. Fátima, Lourdes é lá na França. Então, no santuário de Nossa Senhora de Fátima. E aí, então, a Maria Rita acabou conversando, né, nesse e-mail, falando sobre as revelações de Fátima. E ela se identificou como sendo a esposa do Roberto Carlos. Então a gente fica se perguntando, né, mas por que a ex-esposa do Roberto Carlos fez questão de se identificar para falar de um tema que é um tema tão controverso, um tema tão polêmico no meio religioso? E aí, né, pelo fato dela ter se exposto e ter se tornado uma personalidade, ainda que por causa do marido que é famoso no nosso país, acabou, né, gerando tantas e tantas desconfianças, e hoje essa mensagem já acabou simplesmente se caindo no esquecimento de todo mundo e não teve muita relevância. Então, sem dúvida nenhuma, uma situação que desperta em nós muita curiosidade. Como foi o caso também, né, do João Hélio, aquele garotinho que desencarnou em virtude de um acidente que ele acabou sofrendo, né, na fuga de ladrões. E aí então ele também trouxe uma comunicação falando sobre a sua encarnação passada, trazendo a origem dessa comunicação, que no caso, segundo informações que a comunicação trouxe, ele foi apresentado lá no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, e depois o Leon Denis, vocês se lembram, a direção teve que publicar um comunicado dizendo que eles não foram responsáveis pelo recebimento daquela comunicação. Então tudo aquilo que é famoso acaba surgindo hoje, acaba surgindo na mídia. Os espíritos desejam esse destaque, as pessoas se deixam levar por essa influência, e aí, então acaba colocando à prova, né, o próprio mundo espiritual, que cai na desconfiança de todas as pessoas, principalmente daqueles que tentam se aproximar do espiritismo, mas ainda não conseguem compreendê-lo totalmente. Então, nessas identificações, a parte mais complicada que nós temos é essa entrevista, porque eu dizia para vocês que se é uma pessoa comum, ele apenas se apresenta. Se é uma pessoa famosa, ela acaba se apresentando e gera desconfiança. Mas normalmente, a gente lembra sempre que a grande maioria dos espíritos que se comunicam nas comunicações não são espíritos espíritas. Porque de fato, né, nós temos essa identificação religiosa também por parte do espírito, já que ele não perde a sua fé, já que ele não perde características de sua personalidade, suas preferências, ele desencarna levando consigo também várias de suas tendências, inclusive a religião que ele tem. Então, dessas comunicações que a gente vê, por exemplo, que foram muitas e muitas recebidas lá em Uberaba, ou aqui em São Paulo, ou outras instituições, esses espíritos que se comunicaram para falar com suas famílias tinham um primeiro contato com a doutrina espírita. Eles não eram espíritas antes, dizendo assim, não, eu tive o privilégio de comunicar por esse centro espírita simplesmente porque eu era espírita. Eles continuavam levando a sua fé. A única coisa que eles tiveram a oportunidade de conhecer foi a possibilidade da comunicação e um novo universo que ia contra aquilo que eles acreditavam dentro da religião que professavam. Por isso, então, eles se manifestavam dessa forma, né, com pessoas que não tinham religião nenhuma. Então, eles se identificavam, aliás, eles se apresentavam com a intenção de trazer uma comunicação, mas aí, então, sendo alguém que vinha se comunicar, é natural que as pessoas perguntem quem ele é, qual era seu nome. E aí, então, ele se identifica. Sendo de alguém que é mais conhecido, alguém que é famoso, por exemplo, começa então a questionar. Se é você mesmo, me fala sobre aquela situação. Se é você mesmo, me conta sobre aquele detalhe da sua vida. Para aqueles espíritos comuns que se comunicam, aqueles que são impacientes, aqueles que muitas vezes são arrogantes, aqueles que são intolerantes para esse tipo de pergunta, eles simplesmente vão embora. Eles rompem qualquer tipo de contato com o grupo simplesmente porque sofreram essa desconfiança. E por serem orgulhosos também, eles perguntam assim, né, poxa vida, mas eles têm que perguntar quem eu sou, será que eles não confiam em mim? Então isso acaba acontecendo também no mundo espiritual, assim como acontece também com qualquer pessoa. Você se comunica num ambiente e as pessoas começam a perguntar, mas é você mesmo? Então me prova que é você.
Aqui Kardec colocou que esse pedido, esse tipo de pedido, acaba magoando os espíritos e devemos evitar fazê-lo. Então, quer dizer, nós fazemos apenas em circunstâncias especiais, de uma forma muito caridosa, de uma forma muito cuidadosa, e não simplesmente fazendo ali uma inquisição com espíritos que se manifestam. Espíritos são personalidades, né, Ju? Então não tem jeito, né? Bom dia, pessoa que chegou. Então, tendo personalidade, eles trazem as mesmas fragilidades que nós também trazemos, né? Aqui, por exemplo, Kardec continua nesse raciocínio. Há perguntas que ninguém lhe faria em vida, com medo de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração após a morte? Se o homem se apresenta num salão declinando seu nome, irá alguém lhe pedir documentos a queima-roupa, sob pretexto de que há impostores? Esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos que não respondem ou que se retiram. Então a gente vê que eles simplesmente se retiram. Imagina, por exemplo, você está num grupo mediúnico, aí apresenta um espírito e ele se identifica como Bezerra de Menezes. Aí a gente fala, tá. Aí, e apesar de que hoje também, né, a gente lembra que os grupos mediúnicos eles estão bastante passivos nesse sentido, né? Eles esperam que os espíritos se manifestem, não há aquela troca de ideias, não há aquela conversa, o espírito vem, deixa a mensagem e vai embora. Na época de Kardec, quando o espírito falava assim, deixei a mensagem, estou indo embora, ele voltava, pegava pelo cabelo do cara e falava, volta aqui, vamos conversar que a conversa não acabou ainda. E aí começava então a fazer, né, a entrevista com o espírito, exatamente pelo motivo que Kardec tinha, que era elaborar a codificação trazendo essas entrevistas, trazendo esses pareceres por parte dos espíritos. Então, nesse caso, né, esse respeito que há que nós devemos ter com os espíritos é o mesmo respeito que nós desejamos ter no ambiente social onde a gente vive. Se eu vou numa festa, por exemplo, né, apesar dos penetras que tem hoje, então você vai a uma festa e alguém pergunta para você, escuta, quem é você? Ah, eu sou amigo do noivo. Então me prova. Já pensou numa situação como essa? Então isso acontece, né? Principalmente se aquele penetra é bem estranho, né? Vai lá apenas para poder aproveitar dos comes e bebes e coisa e tal. Mas de um modo geral, imagina se fosse entrevistar todos os presentes na festa para ter certeza quem eles são. Isso geraria, sem dúvida nenhuma, um constrangimento muito grande. Aziluz colocou para nós um mentor, o espírito benfeitor pode fazer revelações relacionadas à vida financeira e profissional. Como eles sabem o que está programado? Olha, normalmente, Aziluz, os espíritos que são os nossos protetores, espíritos que são amigos, eles não se dão ao trabalho de se envolver com situações do nosso cotidiano. O que os espíritos podem fazer, e esses espíritos fazem de fato, é nos dar orientações a respeito da nossa conduta no nosso dia a dia, nos tranquilizando diante das experiências que nós estamos vivendo. Agora, falar sobre vida financeira, vida profissional, normalmente os espíritos não fazem isso. E o que eles podem fazer quando o fazem é fazer assim, uma observação a respeito do contexto, da atualidade que aquela pessoa vive hoje. Normalmente, a gente vê muito isso nos centros de Umbanda, quando as pessoas solicitam uma orientação espiritual, naquelas consultas mediúnicas clássicas, as perguntas são muito voltadas para esse ponto. Já tive até um primo uma vez que conversou com um desses espíritos, que era um dos orientadores da casa, falando, né, sobre as dificuldades que ele enfrenta no trabalho, por causa de desemprego e tudo mais, né, e o espírito respondeu. Ainda deu orientação para ele, faz isso que vai dar certo. Só que depois de algum tempo a coisa não aconteceu, né, a coisa não mudou. Então, depois de um tempo, quando ele percebeu que continuava na mesma situação, ele começou a desconfiar. E logo no começo, quando ele falou isso, eu falei, bom, né, vamos ver o que dá, né, mas a princípio, né, você que tem que tomar suas decisões, os espíritos não indicam para você o que você deve ou não fazer. Faz parte da sua prova, dessa iniciativa que tem que ser tomada. Então, sobre questões pessoais, sobre questões financeiras, profissionais, os espíritos mentores não se envolvem com essas questões. E aqueles espíritos que se envolvem, acabam dando palpites que muitas vezes acabam frustrando aquele que faz a pergunta, né? Eu vejo muito isso, né? Deus revelou que vai abrir uma porta muito boa de trabalho para mim, né? Em igrejas católicas e protestantes. É muito comum, né? É assim que as pessoas pensam, né? Dessas revelações, que uma porta vai abrir, né? Na verdade, nós estamos aí constantemente tendo oportunidades. Só que nós precisamos fazer por merecer. Como Kardec lembra, né?
nós temos que fazer a nossa parte para que os espíritos possam nos ajudar. O ajuda-te que o céu te ajudará é o ponto fundamental. Então você tem que criar oportunidades, você tem que se apresentar e se capacitar para que as oportunidades cheguem. E não simplesmente imaginar assim, olha, eu estou vendo uma porta se abrindo para você. Mas se você não fizer nada, essa porta nunca vai se abrir. E se você se preparar, certamente teremos muitas outras portas. Então são palavras de motivação que esses espíritos dão para fazer com que as pessoas mudem os seus ânimos, mudem as suas disposições, para que possam fazer alguma coisa. Então, algumas vezes, dependendo da forma ou do perfil daquela pessoa que solicita uma orientação, solicita consulta, os espíritos podem dizer aquilo que ela quer ouvir. Acaba sendo, inclusive, né, uma forma de ajudá-las, principalmente mudando o seu, vamos dizer assim, o seu subconsciente, que está naquela condição de derrotismo, daquela condição de tristeza e tudo mais. Então, algumas vezes a gente sempre diz isso para as pessoas, olha, confia que vai dar certo. E a pessoa considera esse confia que vai dar certo como sendo uma revelação divina. Então as coisas sempre vão dar certo, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Então, na verdade, mais uma vez, os espíritos não se envolvem diretamente nessas questões. O que eles podem passar para nós são orientações gerais a respeito de condutas. Se você vai, por exemplo, a gente vê essas comunicações que são muito frequentes lá no Centro Espírita Leon Denis. Você tem sempre às quartas-feiras e aos sábados o trabalho de consultas espirituais. Então as pessoas vão até a instituição, preenchem um formulário, preenchem ali uma solicitação, deixam, e aí os espíritos respondem através de uma psicografia. Então aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu estou desempregado e eu queria que vocês me ajudassem. A resposta dos espíritos é sempre muito direta. Eles dizem assim, então é melhor você começar a se preparar para que outras oportunidades possam surgir. E confia que a gente vai te ajudar no que for possível. Mas eles sempre passam a responsabilidade de volta para aquele que está solicitando. E certamente fazem a parte deles, né? De nos ajudar, de nos fortalecer, de nos dar um direcionamento, uma intuição para esse ou para aquele ramo de trabalho, para essa ou para aquela direção. Mas eles jamais fazem qualquer tipo de previsão e apontamento dizendo vai para lá que vai dar certo. Quantas e quantas vezes já ouvi essa situação de dizer assim, olha, vai lá que nós vamos te ajudar e você vai conseguir. A pessoa vai e se frustra. Ou quando vai, né, e consegue, ela na verdade se esquece que o mérito foi dela. Porque foi ela que foi até lá, foi ela que participou daquela entrevista, por exemplo, foi ela que tomou aquela iniciativa e as coisas aconteceram. Então foi ela que conseguiu conquistar aquilo. O que os espíritos fizeram foi dar a ela motivação. Né? Mariana colocou, né, a força do pensamento ajuda, né? Sempre ajuda. É sempre assim, todas as vezes que nós estamos em desequilíbrio, né, com uma certa tristeza, com uma certa angústia, a autoestima baixa e tudo mais, a gente parece que tudo dá errado. Mas quando nós mudamos a nossa própria disposição, parece que nós atraímos tudo. Nós atraímos momentos mais favoráveis, mais oportunidades, e somos nós que criamos isso tudo no nosso psiquismo. Você se lembra que nós estamos estudando lá no nosso Obras Póstumas, falando sobre as energias que nos envolvem. Nós temos esse campo, né, vibratório, esse campo fluídico à nossa volta, que ele está impregnado com características do nosso psiquismo. Então nós começamos a criar, né, ou atrair ou repelir em torno de nós aquilo que se assemelha ou aquilo que é contrário ao que nós estamos sentindo naquele momento. Então o trabalho que os espíritos têm é principalmente modificar o nosso modo de pensar. E quando nós acreditamos, tudo se modifica, porque nós acreditamos, não porque as coisas são diferentes. O Décio colocou, né, isso deve ocorrer, Asilus, mas o sucesso é o encontro da oportunidade com a competência, né, sem dúvida. Sempre assim. A Luciana colocou, né, inclusive para os ateus, né, quando se fala sobre aquelas questões de consultas que as pessoas tantas dúvidas apresentam, né, é a mesma coisa também, é só falar a coisa certa para a pessoa certa. Fernando colocou, né, seria o caso de perguntar como está a nossa encarnação, ou como no nosso centro, né, se falta algo do tipo mais humildade, paciência, não pedir ajuda para engordar mais o materialismo. Né? Olha, o que os espíritos fazem, Fernando, seria mais ou menos aquilo que nós fazemos também. A gente pode, sem dúvida, se colocar na condição de um espírito orientador. Imaginemos que nós estejamos ali num grupo espiritual, aí então vem ali um
uma pessoa que frequenta a casa, que tem alguma dúvida, e faz essa pergunta para nós: olha, eu estou desempregado e eu queria saber o que eu posso fazer. Qual é a nossa orientação? A gente vai dizer assim: olha, vai lá naquela empresa que eu vou te arrumar um emprego? A gente sabe que não é assim que funciona. Então os espíritos, na verdade, eles podem ter ali a capacidade de nos influenciar, né, mentalmente, eles podem nos ajudar nos dando intuição, mas eles jamais podem mudar a lei das coisas, principalmente no mundo material. Porque se ele disser para você: vai naquela empresa que eu vou te arrumar uma vaga, significa que você vai tirar a vaga de alguém. E aí então você está entrando, né, quebrando ali uma sequência de eventos que não fazem parte do que esse espírito não tem qualquer tipo de domínio. Então esses conhecimentos, essas vagas, essas oportunidades que eles dizem que vão criar e tudo mais, podem ser até vontade. E algumas vezes a gente lembra muito isso, principalmente os espíritos da Umbanda têm essa posição, né, que já conversando com um deles, ele certamente falou isso. Que, por exemplo, um espírito que se manifesta na condição de um preto velho, ou de uma preta velha, por exemplo, ele se coloca naquela condição, falando daquele jeito carinhoso, falando daquele jeito todo cheio de sotaques e coisa e tal, o espírito assume essa personalidade muito mais para sensibilizar o consulente do que demonstrar que ele ainda se encontra preso naquela condição. E ele falava assim: quando você fala com aquela vozinha de vovô e de vovó, a pessoa que está com você, ela fica sensibilizada, ela chora, ela conta todas as mágoas que ela tem, simplesmente pelo fato dela ser acolhida por um espírito daquele tipo. Então eles conhecem, na verdade, as nossas dificuldades e fragilidades, e eles sabem como nos sensibilizar. Então algumas vezes eles nos dizem coisas muito mais para mudar o nosso modo de pensar do que para fazer qualquer tipo de promessa. Aí você diria assim: mas eles estão mentindo nesse caso. Na verdade não é uma mentira, eles estão manipulando o nosso psiquismo, mas de uma forma positiva, de uma forma favorável. Porque a gente nunca sabe quais são os bloqueios que uma pessoa tem, quais são as dificuldades que ela tem para sair de uma condição. De repente as coisas estão ali presentes na frente dela, cheio de oportunidades, e ela mesma não consegue enxergar. E aí você muda um detalhe no modo de pensar dela, vai dizer assim: eu recebi um milagre. Na verdade o milagre estava a um palmo do nariz dela. Então essas situações são assim. Outras pessoas dizem, né: olha, eu queria também tratar da minha saúde. O espírito não vai dizer assim: olha, nós vamos resolver o seu problema. Ele vai dizer assim: vai ao médico e modifica a sua conduta. Os bons espíritos sempre jogam de volta a responsabilidade pela mudança da situação que nós estamos vivendo, embora nos ajudem através, né, dessa nossa relação com o plano espiritual. Estamos sempre sendo assistidos, mas a iniciativa sempre será da nossa parte, né? Azilus colocou que sempre questiona esse tipo de revelação, e tem que questionar mesmo. Tem que questionar porque os espíritos são limitados. O fato de estarem desencarnados não fazem deles magos, não fazem deles espíritos que podem manipular a ordem das coisas. Eles têm tanta restrição, ou muito mais restrição do que nós, né? O Fernando colocou, né, mas os centros estão mais para receber a mensagem e não pedir orientação. Olha, Fernando, isso aí é muito relativo. Eu tenho uma opinião muito tranquila a esse respeito, que o mundo espiritual, o centro espírita, ele é uma instituição que nos coloca em contato com o plano espiritual. O que nós vamos tirar de benefício desse contato vai depender de cada um. Assim como eu posso conversar com um amigo e pedir um conselho, eu posso pedir para um espírito amigo um conselho também. O que me impediria de fazer isso? O cuidado que a instituição deve ter é fazer com que as pessoas não criem independência nesse tipo de relação. Isso já é um problema que tem que ser colocado. Então essa mensagem que eles vão receber, um contato que vão receber. Então nós temos centros de Umbanda que fazem esse tipo de consulta, nós temos centros espíritas que fazem esse tipo de consulta, como é o caso do Leon Denis, que eu contei para vocês. Uma instituição que tem ali uma base doutrinária extremamente sólida e oferece para as pessoas oportunidades de fazer essas consultas espirituais. Então pessoas que fazem consultas a respeito de problemas de saúde, a respeito de problemas pessoais. E você conversa com os espíritos e eles te devolvem a orientação dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que eles observam, né, porque eles estão vendo do lado de fora. Assim como o atendimento fraterno que a gente faz hoje, você pode ter um atendimento fraterno vindo do plano espiritual, sem nenhum problema. Então não podemos colocar os espíritos numa condição de que só podemos conversar com eles sobre tal coisa. Então não é o que você pergunta, é como você pergunta.
Porque se você disser assim, olha, disser assim, estou desempregado e eu queria uma orientação de vocês, ele vai te passar a orientação a respeito dessa situação que você está vivendo, a respeito da sua capacitação. Então ele vai te preparar para poder mudar esse quadro mental. Agora se eu falar para ele assim, olha, eu queria que vocês me ajudassem a ganhar dinheiro. Então quer dizer, não é o que você pergunta, é como você pergunta, né? Então, pela experiência que a gente observa das instituições que nós já tivemos a oportunidade de conhecer, esse trabalho é absolutamente legítimo, é muito produtivo, inclusive. Você não precisa receber orientação somente através da escrita, você pode pedir um tratamento espiritual. Hoje mesmo eu postei uma reportagem que foi encaminhada pelo nosso amigo Vidal, lá de Santa Catarina, perto de Joinville, de um centro espírita que faz tratamentos espirituais, que atende mais de 6.000 pessoas por ano. Isso é muita coisa. Então, essa é uma quantidade significativa, por ano não, por mês. 6.000 pessoas por mês. Atende tantas pessoas quanto o hospital da cidade. E a gente pergunta, então quer dizer então que o plano espiritual só serve para trazer comunicações para nós? Não, eles podem também nos ajudar nessas questões. Agora, quanto mais sério o centro espírita, mais séria também é a resposta. Quanto mais distante dessa seriedade, desse respeito, que eles devem demonstrar, as respostas são mais fúteis, mais voltadas para o interesse de cada um. O Braço colocou, imagino que um espírito mediano acima tem dificuldade de disfarçar, porque os espíritos falam aquilo que a gente quer ouvir, Brás? E a gente lembra que como nós temos uma tendência natural a idolatrar o mundo espiritual, tem espírito que gosta de ser idolatrado. Então ele faz ali suas falsas promessas, faz as suas falsas indicações, e as pessoas acreditam. Como aquelas que vão fazer uma consulta espiritual nessas pessoas que colocam cartazes na rua, traga o seu amor de volta em 3 dias, desfaça qualquer trabalho, coisa e tal, e passa o número do celular. Aí você pega o celular, telefona para lá, ela fala, te cobro R$50. Para vocês aí, Lu, lá na Europa, R$50 dá mais ou menos uns 120, 130 euros. E as pessoas vão lá e pagam. Aí ela diz assim, eu queria saber se eu vou casar com meu noivo. O espírito vai dizer aquilo que você quer. Pois é. Tanto, e isso porque cobra barato, porque dependendo do trabalho ainda vai mais caro. Você cobra pela consulta e depois cobra para desfazer os trabalhos feitos ainda, cada uma, Então, assim, você vê que aquilo que você busca, dependendo do local, é a resposta que você vai receber. Mariana colocou aqui, mas o centro espírita é também para auxiliar os irmãos desencarnados que precisam de ajuda, através da reunião mediúnica, além do atendimento fraterno. Olha, Mariana, o centro espírita ele tem funções diversas. Nós temos ali casas espíritas que têm as suas especializações, podemos dizer assim. A gente já conversou sobre isso, então a gente pode dizer que cada centro espírita tem a sua identidade. Então você tem centro espírita que trabalha com cura, centro espírita que trabalha com atendimentos, ou melhor, instituições que trabalham com maior intensidade em determinados tipos de tarefa. Então tem ali o seu perfil. Então você tem centros espíritas que dão preferência para grupos de estudos, outro para palestras, outros para trabalhos assistenciais. E dentro da possibilidade, porque você tem centro espírita que não tem grupo mediúnico. Pode parecer uma coisa curiosa, Como assim um centro espírita não tem grupo mediúnico? Nós aqui somos quase um centro espírita virtual e nós não temos grupo mediúnico. E nós passamos todos os dias estudando, conversando. Você vai em outro centro espírita, você tem médiums apenas para trabalho de cura. Então cada grupo espírita tem ali um tipo de trabalho, tem um perfil, de acordo com a tendência dos seus dirigentes, de acordo com a proposta da sua fundação. Então se você tem um grupo que você consegue, além de tudo, que você faz o seu trabalho, você consegue dar assistência para os encarnados, prestar assistência para os desencarnados, fazer estudo, fazer palestra, ótimo. Vai depender da capacidade que esse centro tem. Então, a função deles são variadas. É para ajudar os encarnados e os desencarnados de todas as formas possíveis. Agora vai depender da capacidade de cada um. Porque quando a gente diz assim, mas esse é o tipo de trabalho que não deve ser feito no centro espírita. Isso quando ele está dentro da parte doutrinária, Aí como é que a gente pode restringir? Porque cada vez que você fecha um tipo de trabalho, um tipo de atividade, é um tipo de caridade que você deixa de prestar.
Então tudo aquilo que vai em nome da caridade, não importa a forma como vem, é sempre válido. O que o centro espírita tem que ter cuidado é para que não misture as coisas. Não fazer, por exemplo, que ele virar um centro espiritualista, com fantasias, com outras ideias e tudo mais. Dentro daquilo que ele se propõe, seguir os preceitos doutrinários, tudo aquilo é absolutamente válido. Tá? Nós tivemos, por exemplo, ter uma ideia, nós temos instituições que têm grupos de orientações para gestantes, para gestantes. E ali você tem adolescentes, mulheres que engravidam e são solteiras, que pensam em aborto e tudo mais. O centro espírita para esse tipo de trabalho. E a gente pensa assim, mas o que o grupo mediúnico tem a ver com isso? Nada. Nós temos grupos espíritas que fazem aqueles jantares, aqueles almoços, aqueles cafés e tudo mais, e vai distribuir na rua. Não tem grupo mediúnico nenhum envolvido nele. E nem por isso ele deixa de cumprir ali as orientações evangélicas, no mínimo. Né? SOS Preces. Se a gente começar a fazer uma entrevista sobre todos os tipos de atividades que são realizadas no centro espírita, a gente vai ficar surpreendido com a variedade de trabalho que cada grupo tem. Só que não dá pra gente fazer tudo, né? Então a gente faz um tipo de trabalho aqui, outros fazem tratamentos à distância, outros fazem isso, então cada um vai. Outros trabalham com dependentes químicos, cada um fazendo o seu trabalho. Né? Vamos lá então de novo que nós paramos nas perguntas, nas ofensas aos espíritos. Né? Tá. Continua aqui. Ó. Tomemos como exemplo de comparação. Antes de começar, deixa eu pegar aqui o Armando. Frequentei um centro que dava prioridade a pedras, luz colorida, forte, né? Era Chico e seus mentores, né? E não estava na codificação. Só deixo claro, né, que ela existe, né? Deixa eu ver aqui. O forte era Chico e seus mentores, né? E não se estudava a codificação. Nesse caso a gente já entra mais na parte de um centro espiritualista, né? Porque quando se fala em grupos espiritualistas, não significa que os espíritos que trabalhavam pela doutrina espírita, que publicaram livros pela doutrina espírita, não sejam também solicitados. Você pode, por exemplo, ter um centro espírita que tem ali um nome, por exemplo, como Bezerra de Menezes, e depois você ter também ali um trabalho feito com técnicas espiritualistas. Então eles utilizam o nome do espírito, lembrando sempre que esses espíritos não são propriedades espíritas. Se falar, por exemplo, em Chico Xavier, não significa que somente centros espíritas tenham a oportunidade de utilizar esse nome. Na verdade, qualquer um pode utilizar. São nomes públicos, porque na verdade é uma homenagem que se presta. Então, quando nós começamos a desenvolver um tipo de trabalho, e ele começa a entrar nessa parte mais mística, entrar nessa parte mais esotérica e tudo mais, aí já é um cuidado que você tem que ter para poder saber exatamente quais são as bases doutrinárias dessa instituição. Se for centro espírita, ela está praticando ali de uma forma equivocada. Se for um centro espiritualista, então ela pode, né, desenvolver aquilo que ela deseja. Né? Não, é a mesma coisa, também concordo, Armando, concordo. Eu também acho que todo trabalho é extremamente válido, mas se você busca a doutrina espírita, isso aí vai contra ela. Né? É como se você fosse, por exemplo, né, numa churrascaria e de repente você pedisse uma pizza. Cada um tem que fazer, né, se especializar naquilo e tem que ser fiel àquele tipo de trabalho que faz. Se você quer uma churrascaria e também servir pizza, já é uma outra história. Aí você está fazendo um outro tipo de trabalho. Né? O Brás colocou nessa semana, vivenciei uma cena que me lembrei de você na hora. O que eu fiz dessa vez, Brás? Diz aí. Então nós temos muitos grupos assim, né, que trabalham de uma forma variada. Né? Bom dia, pessoal. Né? Deixa eu ver aqui só um instantinho. Tá, Brás, faz assim, ó, eu vou liberar o microfone. Você me dá um sono profundo. E eu sentado esperando que fosse a minha sogra fosse atendida numa clínica para me pegar ela, não tinha estacionamento, e parei longe na praça. Quando eu vi essa senhora, pensei, será que não está com fome? A cara meia pálida, coisa e tal. E fiquei sentado perto dela, esperando que ela despertasse para mim dar um dinheirinho para ela comer. O que foi que aconteceu? Enquanto eu estava esperando, chegou um morador de rua com a marmita chegou um morador de rua com a marmita e falou, minha filha, come essa marmita aqui. Aí eu falei, mas que maravilha, você veio
veio tratar dela, que coisa. Ele falou, olha, eu podendo, conversa bem brincalhona. Ele falou, eu podendo. Epa, tá dando um travamento aqui, deixa eu ver se eu consigo sair. Eu podendo, eu não deixo meus irmãozinhos passar fome, não. Aí ele sentou perto de mim e eu falei, continua assim, meu filho. Ele falou, eu sou usuário de droga, Pelé para sair, não consigo. Eu falei, continua nessa luta que você vai conseguir, coisa e tal. Ele olhou em mim e falou, moça, você é espírita? Eu falei, por que você pergunta? Ele falou, você é espírita de Allan Kardec? Eu falei, por que você me pergunta? Ele falou, porque você está querendo fazer o bem? E eu fiquei mais surpreso ainda, fiquei emocionado. Eu não quis despertar ela, porque eu lembrei da história sua, que ela às vezes poderia azedar comigo, né? Que ela estava no sono profundo. O outro foi do morador de rua me perguntar se eu era espírita, kardecista, de Allan Kardec, ele perguntou. Eu falei, por quê? Ele falou, porque está querendo fazer o bem também. Agora você imagina que aula, fantástico. Aí veio o outro, entregou a pedra de crack na mão dele. Eu falei, meu filho, luta que você vai conseguir sair disso aí. Um abraço, Zé. Obrigado. A gente vai aprendendo, né? Principalmente porque a gente vai encontrando com pessoas assim pela vida, né? Que elas vão dando sempre a sua aula, né? Pode ser uma aula não intencional, mas certamente a gente ganha com as experiências que elas vivem, né? Muito legal. Né? Se for uma boa lembrança, então tá valendo, tá? Beleza. Pois é. Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, então. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa em que não o conheciam e fosse recebido assim. Dizeis que sou Arago, mas como não vos conhecemos, desejamos que o prove respondendo às nossas perguntas. Resolvei esse problema de astronomia, dai-nos o vosso nome, prenome, o dos vossos filhos, dizei o que fazei em tal dia, tal hora, etc. O que ele responderia? Pois bem, como espírito fará o que faria quando vivo, e os outros espíritos farão o mesmo. Então, quer dizer, esse questionamento que se faz a respeito da identidade sempre acaba gerando, né, esse mal-estar junto aos espíritos, né? Então, deixar que espontaneamente eles se apresentem, e no caso, né, de um espírito que se identifica como tal, a sua mensagem, né, deve ser mantida com reserva para ser depois analisada com calma. Questão 258. Recusando-se a responder perguntas pueris e absurdas que não lhes fariam quando vivos, os espíritos, entretanto, frequentemente dão provas espontâneas e irrecusáveis de sua identidade. Esse é um ponto importante. Aqueles espíritos que desejam de fato transmitir uma comunicação séria e compreendem que a sua identidade tem uma influência positiva e favorável sobre o conteúdo da mensagem que eles desejam transmitir, eles mesmos tomam essa iniciativa de dizerem assim, olha, meu nome é tal pessoa, e no meio dessa mensagem ele começa então a trazer subsídios para que os integrantes do grupo mediúnico possam analisar e avaliar também a sua identidade. Então os espíritos tomam essa iniciativa. Não tem necessidade. Então, primeiro, eles começam a se apresentar em grupos com quem eles têm afinidade, a médiums com quem eles têm maior proximidade, trazem informações de pessoas que são conhecidas do grupo. Então, eles mesmos fazem isso. E continua aqui o texto. Isso pela revelação do próprio caráter através da linguagem, pelo emprego de expressão que lhes eram familiares, pela referência a alguns fatos significativos e de particularidades de sua vida, às vezes desconhecidas dos assistentes, cuja veracidade se pode verificar. As provas de identidade ressaltam ainda de muitas circunstâncias imprevistas que nem sempre surgem no primeiro momento, mas na sequência das manifestações. É conveniente, pois, esperá-las ao invés de as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam provir da natureza das comunicações. Né? Então, aqui para nós, o que a gente tem é que as comunicações que chegam do plano espiritual, de um espírito que deseja trazer uma mensagem que tem ali um conteúdo importante,
ele não faz isso apenas numa única vez. Ele vem uma vez, depois vem outra, porque ele vai criando primeiro uma relação de afinidade com o grupo para depois trazer a sua mensagem. Nós tivemos para vocês verem assim, como é interessante, tem aquela minha prima que trabalhava como médium numa instituição espírita lá de Brasília, e ela participava do grupo de desenvolvimento mediúnico, né? E ela participou durante um bom tempo. E aí então as comunicações vinham de uma forma espontânea, e eles analisavam, olhavam e tudo mais. Não tinha nada de especial, né, em termos de identidade das comunicações que chegavam. A gente aprendia muito mais com as experiências dos espíritos que se comunicavam do que com a identidade propriamente dita. Até que certo dia chegou uma comunicação. Eu cheguei a ler para vocês aqui quando ela chegou, quando ela foi recebida, mas a gente acabou não dando muita importância para ela porque eu passei mais a título de curiosidade do que com um objetivo. E agora já é um objetivo interessante. Uma comunicação que chegou coisa de 30 dias depois de um determinado evento. Era uma pessoa que era um passageiro de um avião, que dizia que ele embarcou nesse avião e infelizmente o avião caiu no mar e ele não conseguiu chegar no seu destino. O grupo mediúnico começou a analisar aquela psicografia e eles chegaram à conclusão de que era um passageiro daquele voo da Air France que caiu, né, no meio da sua viagem lá no meio do Atlântico. Porque era interessante a forma como ele colocava. Então nem o evento em si ele foi citado de uma forma muito clara. E o espírito também não se identificou pelo seu nome. Ele apenas deu ali indícios de que era alguma coisa relacionada com aquela viagem. E aí então como é que nós vamos divulgar aquela carta se você não tem identidade, se você não tem situação dos fatos? Mas foi um espírito que se manifestou. A instituição é uma instituição grande, é a Comunhão Espírita de Brasília, que é uma instituição respeitável, né? Então a gente vê assim, com que objetivo o espírito trouxe aquela comunicação? Talvez a título de instrução, talvez a título de orientação para o grupo mediúnico, mas era para se tornar pública aquela comunicação? Certamente que não, porque ela não tinha nenhum fundamento que pudesse atestar claramente que realmente aquilo aconteceu com aquelas pessoas. Tivemos um outro caso de uma psicografia recebida em Uberaba há alguns anos, de um avião que acabou se chocando no Nordeste do Brasil. Ele bateu num dos morros que tem no Nordeste, e aí então todas as pessoas desencarnaram. E aí então depois de um tempo, lá através do próprio Chico também, essa comunicação veio, e essa pessoa, né, era uma mulher, essa passageira, ela falou sobre os últimos momentos, as dificuldades que eles enfrentaram. Mas ela acabou não trazendo o seu nome, mas ela identificou qual foi o evento. Né? Então, quer dizer, nós temos ali várias e várias situações que a gente tem ou um fato chama atenção, ou um nome chama atenção, ou os dois combinados acabam chamando atenção. Mas se nós não temos como fazer com que aquilo seja comprovado, então é melhor manter a carta sob reserva. Né? Eu comentei com vocês isso aqui, né, sobre a respeito dessa carta, da possibilidade de ser um desses passageiros. Depois eu vou ver se eu acho aqui nas minhas coisas, e eu leio para vocês assim os detalhes, né, para a gente poder ver melhor. Né? Então, aqui me veio a lembrança agora, eu acabei não me preparando, separando ela aqui da minha bagunça. Então, essa carta não foi divulgada. Eu estou passando para vocês porque a fonte que eu tinha foi direto da médium, mas a instituição propriamente dita acabou não se manifestando a respeito dela. Como tantas e tantas outras comunicações também não foram apresentadas para a sociedade, não foram divulgadas, simplesmente porque trariam muito mais desconfiança e perturbação do que qualquer tipo de conforto. Essa é uma situação, esse é um tipo de situação que a gente avalia aqui agora. Porque é comum. A gente sempre pensa que ou são pessoas muito famosas ou são pessoas desconhecidas. Mas, de um modo geral, nós temos também pessoas que, embora sejam desconhecidas, participaram de eventos que se tornaram público. Vamos imaginar, por exemplo, naquela Boate Kiss que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, se por acaso aparece um espírito se comunicando numa instituição, dando referência sobre aquela situação. Aquilo certamente, como já aconteceu, diga-se de passagem, eu recebi por e-mail de uma amiga que tinha recebido de alguém, e aquela história, alguém recebeu de alguém, que passou para alguém e acabou caindo na caixa dela. E ela me perguntou, né, como é que a gente poderia avaliar aquilo? A primeira coisa olha, é uma possibilidade.
mas da forma como essa carta vem sendo divulgada, porque quem recebeu a carta fez ali uma introdução afirmando, né, o que aconteceu, como foi recebido e coisa e tal, né? Então, nesse caso, como é que a gente pode comprovar a legitimidade daquela comunicação? E qual seria o benefício dessa comunicação para a sociedade? Então é aí que a gente levanta grande desconfiança. Então, às vezes é um espírito que participou de alguma coisa, que viu alguma coisa, e ele tem vontade de se comunicar, porque a gente não faz ideia da ansiedade, da expectativa que existe no mundo espiritual para poder se comunicar. Os espíritos querem falar. Eles querem contar como é que são as coisas. Eles querem contar o que eles viram. Eles precisam contar para alguém. Assim como nós, quando chegarmos no mundo espiritual, tenhamos certeza que a gente vai querer contar um monte de coisa para muita gente. Olha, o que eu vi naquele livro é verdade, o que eu vi naquele outro é mentira, eu conheci tal pessoa, o mundo espiritual é desse jeito. A gente quer falar. E se é alguém que não tem compromisso com nenhum tipo de doutrina e apenas sabe que é possível se comunicar, ele vai querer mais é falar. Agora, de que forma que nós vamos analisar isso? Sempre com muito cuidado com relação ao evento e com relação à própria identidade do indivíduo. Porque, mais uma vez, falar de eventos também provoca um grande rebuliço, provoca uma grande comoção. Alguém diz assim, eu fui vítima daquele tipo de situação. Para quem recebeu aquilo, vai querer divulgar assim, nossa, eu recebi um espírito, porque isso também enaltece o orgulho do grupo. Alguém diz assim que eu recebi uma comunicação de um espírito que desencarnou naquele acidente. O que isso traz de produtivo? Nada. Mas por que o grupo se sente tão feliz por causa disso? Questão de orgulho e de vaidade. Continuando para nós aqui. Isso é exato, Elcio. Né, os 3 crivos, inclusive nos trabalhos mediúnicos. Deixa eu ver aqui e tal. Mas há os que não são assim escrupulosos e juram por tudo o que quiser. Um deles se comunicava com o médium dizendo-se o próprio Deus. E o médium, muito honrado com tão elevada graça, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, não ousou em sustentar a impostura e disse, eu não sou Deus, mas sou seu filho. Kardec perguntou, então sois Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está muito elevado para empregar subterfúgios. Ousai afirmais em nome de Deus que és o Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus porque sou uma de suas criaturas. Então foi só daquela apertadinha que ele gemeu, né? Foi só ele dar uma pressionada, fazer as perguntas certas, de modo respeitoso, mas sempre, né, com cautela, com cuidado, que a gente acaba depois fazendo com que o espírito se manifeste. Então algumas vezes eles fazem de uma forma indireta uma sugestão e o grupo aceita isso sem nenhum tipo de reflexão. E isso é falta de preparo do próprio grupo. Azilus colocou, né, mas isso é muito comum, né, líderes religiosos afirmam isso o tempo todo. Sim, já falaram com Deus, já falaram com Jesus, já falaram com o santo e tudo mais. Como a gente viu, né, algumas vezes, a forma de você transmitir essa mensagem, ela vem muito mais por sugestão do que por objetividade. Então quando ele diz assim, né, que eu sou o filho de Deus e vim falar com você, e ele utiliza aquela linguagem evangélica, né, em verdade vos digo. Já pensou? Só o fato de dizer isso já sugere para todo mundo quem eu sou. E Kardec passou por isso. A gente vai ver mais para frente aqui no próprio livro dos médiuns, uma comunicação que Kardec afirmou, né, com toda a cautela, com todo o cuidado, né, ter tido uma grande possibilidade de vir de Jesus, e ele falou assim, não divulga o nome pela grandeza, né, da personalidade, mas o conteúdo sugere exatamente essa mesma personalidade. E continua aqui para nós. Deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova que ele usa de impostura, mas que a afirmação nos dá apenas uma presunção e não uma prova de identidade. 260. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura. Nesse caso a gente fala dos médiuns, né? Principalmente aqueles que são mais mecânicos, já que o espírito que está escrevendo, escrevendo e naturalmente utiliza a sua assinatura ou a sua caligrafia, que a gente já estudou na parte do estudo da psicografia. Então existe, né, aquele médium que tem essa facilidade em permitir que o espírito se identifique dessa forma. Que, aliás, são aqueles 3 casos que nós já conversamos sobre ele, né, as cartas de Chico Xavier,
daqueles crimes que aconteceram na década de 70, década de 80, quando 3 pessoas foram acusadas de assassinato e elas psicografaram, afirmando que, na verdade, né, as pessoas acusadas não tinham sido as responsáveis, mas que ou tinha sido um acidente, alguma coisa assim. E aí, então, uma das comprovações era exatamente a assinatura, que se encontrava na psicografia, que foi feita uma comprovação e viu ali semelhança entre as duas. Então isso também teve um peso para autenticar aquela comunicação. Então isso sugere, dá uma presunção, mas não atesta, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Mas além de não ser dado a todos os médiums obter esse resultado, de escrever, né, do espírito apresentar sua caligrafia, ele nem sempre representa uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos, como no nosso. Essa semelhança não representa mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor dentro das circunstâncias em que se produziu. Essa de Kardec foi interessante, né? Falar sobre os falsários do plano espiritual. Como tudo naquela época, ou como a maioria das comunicações vinham através da psicografia, hoje nós podemos também incluir a psicofonia. Nós temos espíritos, por exemplo, que utilizam sotaques. Vem um espírito que afirma que é médico e fala em alemão. Todo mundo já acha que é o Dr. Fritz. Vem um outro que fala com sotaque mineiro. Todo mundo já acha que é o Chico. Todo mundo já vem e fala com outro sotaque. E assim a gente vai apresentando sugestões. Então eu posso me identificar com o nome, representar um determinado tipo de sotaque, trazer uma mensagem e as pessoas acreditarem que sou eu. Porque é uma brincadeira que se faz no plano espiritual. E essa brincadeira, para esses espíritos que não têm escrúpulo, é uma diversão. Principalmente porque mostra que toda aquela seriedade, toda aquela firmeza que a instituição tem, ela simplesmente se desfaz a partir do momento em que os médiuns e os integrantes do grupo se iludem com os espíritos. E eles se divertem com isso também. A Flor colocou, né, mas ele analisou o conteúdo, não o nome dele. Deixa eu ver aqui, ou que ele achasse que fosse. Né? Então, tudo tem a ver aqui com essas análises que Kardec faz, né, que é bem interessante. Que são bem interessantes, né? O Braço colocou, engraçado, até hoje só viu o Chico e o Carlos Bacelli com essa capacidade de pegar a assinatura idêntica. Olha, o Divaldo Franco também já fez isso, tá, Braço? Publicamente. Que mais? Kardec mostra na Revista Espírita, a gente chegou até a estudar sobre isso. Na Revista Espírita ele traz um facsímile, né, que era ali uma cópia de uma caligrafia, de uma assinatura de um indivíduo. Sim, ele fez isso, né? Inclusive ele fez até de Leon Denis, inclusive, né? Então também tinha essa capacidade. Então, na verdade, muitos médiums têm. Tanto é assim que nós temos muitos médiums que recebem psicografias e pode perceber que cada psicografia vem de um jeito diferente. Alguns vêm com aquele jeito padrão comum, né, de ficar sempre com aquele garrancho meio corrido. Outros vêm com uma letra mais redondinha. Então vai depender da facilidade com que o espírito tem de se afinizar com o médium. Quanto mais profundo for esse contato, maior facilidade o espírito tem de manifestar a sua mensagem do seu próprio jeito. Agora, quanto maior dificuldade ele tem, aí então normalmente é o médium que escreve através daquela comunicação muito mais pela intuição do que pela influência direta propriamente dita. Então depende, o único médium pode receber de várias formas uma comunicação. Varia de um para outro. O Décio colocou para nós aqui, né, só os médiuns polígrafos têm capacidade de psicografar com letra do espírito comunicante. Né? Então naquela relação que a gente viu lá no item 16, Kardec fala sobre os polígrafos. Porque nós temos os poliglotas e os polígrafos. Né? Os polígrafos fazem exatamente isso. E essa depende de uma facilidade muito mais mecânica do que mental. Porque para escrever daquele jeito é como se o espírito pegasse na mão do médium e desenhasse a letra com o seu próprio jeito, como as professoras daquele ensino básico, fundamental, fazem com as crianças hoje. Então, para isso, há necessidade de ter uma ligação mais mecânica do que apenas mental. Deixa eu ver aqui. Tá. O mesmo se dá com todos os sinais materiais, que alguns dão como talismãs inimitáveis pelos espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou imitar uma assinatura, nenhum signo material pode representar obstáculo maior. A maior de todas as provas de identidade
está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. Então, é conversando que vai saber exatamente se o espírito é aquele mesmo ou é o outro espírito tentando imitá-lo. E isso vai variar principalmente dos objetivos, da intenção do grupo. Porque a gente lembra sempre, quanto mais séria e mais verdadeira foi a intenção do grupo numa comunicação de instrução e de auxílio, muito mais próximos desse grupo os espíritos estão. Agora, quando eu faço uma reunião mediúnica e eu começo a apresentar sinais de curiosidade, de vaidade, e aí então os próprios espíritos se distanciam, dão os seus sinais, chamam a atenção, mas se por acaso continuar com aquela mesma ideia, supondo, por exemplo, que tem um médium que é todo vaidoso, que é todo orgulhoso, que é aquele médium que se acha o mais importante do grupo e coisa e tal, os espíritos, percebendo isso, deixam ele então à própria sorte. E aí ele começa a passar os ridículos e os constrangimentos da influência de espíritos que utilizam-no para poder trazer essas informações equivocadas do plano espiritual. 261. Vamos aqui para a gente poder fechar esse nosso bloco. Certamente se dirá que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar a linguagem. É verdade. Temos vistos os que tomam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas. Em verdade vos digo, mas quando se estuda o texto, sem se deixar influenciar, perscrutando o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se ao lado das belas máximas de caridade recomendadas, de caridade, recomendações pueris e ridículas, seria preciso que se esteja fascinado para se enganar. Sim, certos aspectos formais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum modo a ponta da orelha. É então que o médium e o evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Deve persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas, assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Aqui, Herculano Pires traz uma citação, que faz um comentário, diz assim, hoje há também muito abuso com o próprio nome de Kardec. O remédio está bem indicado nesse item 261, que deve ser lido com atenção e ponderado pelos que querem pegar a ponta da orelha. Então, o que a gente viu aqui, esse cuidado que se deve ter, para que esses nomes não provoquem um grande fascínio por todas as pessoas que estão participando. Pelo contrário, lembrando sempre que nós estamos muito mais sujeitos à comunicação com espíritos que são comuns, que vêm pedir ajuda, do que de personalidades. E se for uma personalidade, tem que ser uma personalidade de grande vulto, ela tem que ser uma personalidade que tenha uma proposta sólida para poder se manifestar. Porque para ele utilizar aquele nome, porque se é um espírito que foi um espírito famoso, foi um indivíduo famoso na nossa sociedade, e ele quer pedir ajuda, ele não precisa pedir ajuda dando carteirada, dizendo quem ele o que ele fez e coisa e tal. Se ele precisa de ajuda, ele precisa de ajuda. Agora, se ele utiliza o nome, é porque é um espírito vaidoso. Então ele pode ser ou um espírito vaidoso, sendo aquele espírito verdadeiro, ou ele pode ser um imitador, que utiliza o nome apenas para poder ser beneficiado, receber um tratamento diferente, coisa e tal. Então tudo isso acontece numa reunião. Quer dizer, onde há pessoas, há todo tipo de situação. Algumas vezes eu posso ser por exemplo, para quem utiliza redes sociais, para quem já frequenta salas de bate-papo e tudo mais, é muito comum a pessoa fazer uma descrição completamente daquilo que ela vive. Então ela vai falar de uma profissão que é diferente daquela, uma profissão que chama a atenção, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele tem características físicas dessa ou daquela natureza. Muito mais para poder chamar a atenção das pessoas com seus valores exteriores do que com seu conteúdo interior.
E vai chegar o dia, né, que vai estendendo nessa personalidade, vai esticando a conversa, vai dando corda, chega uma hora que ela não consegue mais sustentar aquela mentira. Ou se for um mentiroso muito bom. Mas de um modo geral vai chegar uma hora em que as coisas vão se tornar claras. Então toda aquela fantasia vai por terra. E na verdade a gente lembra sempre que a grande preocupação que se tem é a credibilidade daquele que recebe essa ideia. Né? Exato, Flor, né? Uma mentira puxa a outra e vira uma bola de neve que chega uma hora que essa bola de neve cai. Ela se despedaça. Né? Então essa é uma das situações que são enfrentadas nos grupos. Né? E também lembrando sempre que Kardec, quando ele falava sobre médiuns, ele não falava de médiuns especificamente de casas espíritas. A gente volta a insistir nesse ponto. Eram médiuns que trabalhavam em suas residências, eram médiuns que recebiam suas comunicações em casa. E aí então eles ficavam surpresos, né? Como é que um espírito vem na minha casa, um espírito dessa envergadura vem aqui conversar comigo na minha casa? Eu estava aqui em casa vendo novela, aí desliguei a novela, fui ver lá, eu estava vendo meu futebol, desliguei o futebol, fui fazer uma reunião mediúnica na minha casa e de repente veio uma personalidade da época do Brasil colonial. Como assim? O que esse espírito veio fazer na minha casa? Ele não tinha coisa melhor para fazer? Já é uma desconfiança. Essa humildade que os médiuns devem ter é fundamental. O Braz colocou, né, Kardec usou de todas as ferramentas possíveis na época. E era necessário, né, Braz? Porque ele tinha que experimentar essas experiências que ele vivia. Né, ele tinha que experimentar essas situações e depois transmitir para mostrar para todo mundo que isso era passível de acontecer. Então dá para imaginar, né, espíritos que se identificavam como deuses, como demônios, como entidades sagradas para as religiões tradicionais e tudo mais. Certamente ele se deparou com a maioria dessas situações, para mostrar exatamente ali quem era quem. Miriam colocou, né, existe até o caso da pessoa acreditar na própria mentira. Né, o espírito às vezes acredita que é Jesus. Nós temos aqui hoje, né? Temos uns 2 ou 3 encarnados, saiu uma reportagem uma vez, que nós temos pelo menos 3 pessoas encarnadas hoje no planeta que se acreditam, né, como a reencarnação de Jesus Cristo. 3. Uma no Brasil, uma na Ásia e outra na Europa, se eu não me engano, ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu acho. Então, quer dizer, eles acreditam piamente que são realmente Jesus Cristo. E a família também acredita nisso. Então, na verdade, ele conta aquilo com tanta convicção, ele cria aquela personalidade na sua mente com tantos detalhes e com tanta profundidade, que ele acaba acreditando que realmente ele é o responsável por aquilo. O Braz colocou, né? Um bom investigador nessa área não pode ter preconceito com nada, né? Não pode. Ele tem que ter mente aberta para aceitar a possibilidade de ser, mas também saber identificar quando não for. Fora dos apóstolos, né? Que já vieram ali, dos 12 apóstolos, pelo menos uns 15 já se manifestaram, né? Deus sabe o que vem pela frente ainda, né? Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, nós paramos aqui nessa parte das provas, né? Vai com Deus, livre, tchau. Então, das provas, né, da identidade dos espíritos, nós vamos entrar no próximo subitem, que é a distinção entre os espíritos bons e maus. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caráter. Primeiro era a identidade, agora é com relação ao caráter. Beleza? Então a gente vai fechar por aqui o nosso trabalho, que trouxe para nós aqui informações interessantes. Eu vou lembrar depois, tá? Eu vou ver se eu acho aqui nas minhas anotações, aquela psicografia que sugere, sendo aquele avião, aquele acidente de avião, para vocês verem exatamente ali a sutileza das colocações, a interpretação que nós podemos fazer, né, e a forma como nós podemos divulgar isso tudo, acabando muitas vezes até maculando a seriedade das comunicações espíritas. Porque nós sabemos que os espíritos continuam lá, sabendo que as comunicações são possíveis, e de repente vem uma comunicação trazendo ali fatos, né, que são irreais, inverídicos, fatos até mentirosos, isso pode denegrir inclusive a própria doutrina toda, né? Então cuidado na difusão dessas ideias. E o orgulho fundamental, né, o orgulho é o ponto mais destrutivo nesse contexto todo, porque quando nós falamos sobre os médiums querer se sentir importantes diante de uma psicografia, quando ela surge, a gente quer mais divulgar para todo mundo. É mais ou menos quando você passa na rua e encontra alguém famoso. Você vai dizer assim, olha, você sabe quem eu vi na rua? Eu vi fulano. A pergunta é, e daí?
Então, quer dizer, esse mesmo orgulho que nós temos vendo alguém famoso na rua, é a mesma situação que acontece também com os médiuns num grupo espírita. Só que lá é mais interessante, porque afinal de contas, você não só recebeu a comunicação de alguém que era famoso, você recebeu uma comunicação sobrenatural de alguém famoso. E aí então não há ego que resista, né? A gente quer contar para todo mundo. Sabe o que aconteceu no grupo mediúnico ontem? Aconteceu isso, eu recebi uma comunicação de tal pessoa. No meu caso, por exemplo, como eu presenciei, né, a manifestação de Elvis Presley, que eu já falei para vocês, dá até vergonha contar essa situação, né, em vez de sentir orgulho disso. Né? Porque Elvis Presley, no meio do nada, falando em português, lembra que eu contei para vocês, né? Então já viu como é que é, né? É melhor nem contar essa história que é pagar mico. Sim, Lu, eu contei aqui numa das nossas reuniões, que quando eu era garoto, eu tinha ali por volta dos meus 12 anos de idade, eu participava de um churrasco na casa de uns amigos, bem no interior do Brasil, numa cidade muito pequena, né, que eu morei durante uma parte da minha infância. E aí então aquele pessoal que trabalhava lá, eles faziam parte, né, aqueles amigos faziam parte de um grupo de umbanda. E eram médiums, né, um deles era médium, mas não era aquele médium, né, que pelo que a gente via não era lá muito sério e tal. E aí então ele entrou em transe no meio do churrasco e ele começou a falar inglês. E aí então, como a gente não entendia o que ele estava falando, o meu pai tentava falar um inglês meio esquisito lá para identificá-lo e coisa e tal. E aí chegou uma hora que o médium deu uma chacoalhada de cabeça e falou em português que não estava entendendo nada. Então no começo ele se identificava como Elvis Presley. Depois, quando ele não conseguiu entender o português, o inglês que meu pai estava tentando falar, ele falava em português que não estava entendendo nada. Né? Então você pensa assim, né? Que situação, né? E a gente vê que está cheio de coisas assim. Cantores famosos, personalidades, né? Com certeza era fake. Com certeza, né? Mas o que vale é a experiência, tá vendo só? Se eu não tivesse presente naquela reunião, eu não podia contar esse mico que o espírito pagou naquela época, né? Mas eu estava lá, eu testemunhei a presença de Elvis Presley, um Elvis Presley brasileiro, mas ele estava lá, né? Deus sabe de onde ele veio e quem era aquele espírito. Ainda mais se manifestando no meio de um churrasco, né? Já pensou? Atrapalhar a festa da galera, só faltava ele querer dançar lá ainda por cima.